Nesse vídeo falaremos sobre o dodecaedro romano. Conheçam agora um dos maiores mistérios da arqueologia mundial. Beleza? Estamos aqui novamente trazendo mais um vídeo de curiosidade bastante interessante aí para todos vocês que acompanham o nosso canal, trazendo aí um grande mistério desse objeto descoberto há um certo tempo aí e que todos os cientistas estão tentando desvendar para que seria utilizado. Mas antes de começarmos, deem aquela força para o nosso canal estar crescendo na plataforma, pessoal. Conto com todos vocês. Há mais de 300 anos, a comunidade científica tenta decifrar para que serviam esses artefatos enigmáticos do passado. Em 1793, uma escavação no interior da Inglaterra revelou um curioso objeto de metal que tinha o formato de um polígono oco de 12 lados, ou, em outras palavras, conhecido também como um dodecaedro, ou polígono de 12 lados. Cada face possuía um buraco esculpido, e na parte exterior dos cantos dessa peça haviam pequenas esferas. Ou seja, pessoal, vejam aí que interessante, que bizarro um descobrimento como esse, né? Na arqueologia, ali feita nessa parte aí onde ficava o antigo Império Romano, foi descoberta essa peça que até hoje está sem explicação aí pela ciência, por conta de não ter a explicação de onde teria vindo esse artefato e para que servia na época do antigo Império Romano. A precisão com a qual o artefato havia sido moldado impressionou todos os especialistas da época. Porém, a característica mais marcante desse achado era que eles não faziam a menor ideia de qual era ou qual seria a sua função naquele período. Desde então, não avançamos muito no nosso conhecimento a respeito dessas relíquias do passado, datadas do período entre o século II depois de Cristo e 3 depois de Cristo. Na época do Império Romano, que existiam essas coisas feitas de metal. Elas ficaram apelidadas de dodecaedro romano, ou dodecaedros romanos. O que sabemos a respeito? Explica a ciência. Mais de 100 desses objetos foram desenterrados nos últimos anos. Eles estavam espalhados através da Europa, além da Inglaterra. Os objetos foram encontrados na Alemanha, França, Itália, Espanha, Suíça, Hungria, Bélgica, Áustria, Holanda e Luxemburgo. A informação foi documentada pelo site Newsverse. A maioria era feito de bronze ou outro metal. Embora alguns fossem de pedra, todos eles possuíam entre 4 e 11 centímetros de diâmetro cada. E os seus buracos em cada face desse objeto bastante sinistro ou polígono metálico costumavam ter tamanhos diferentes. Um detalhe curioso que apenas contribui para tornar essa relíquia ainda mais enigmática é o fato de que não existe nenhum documento histórico ou peça artística da época do Império Romano que faz menção a esse tão bizarro objeto. Então, pessoal, vejam aí que interessante, né? Uma descoberta como essa. Até hoje, desde esse período que foi descoberto, há mais de 300 anos, a ciência tenta explicar a sua origem e por que ele seria ou ele teria sido feito aí, né? Durante esse período onde muitas coisas eram impossíveis ainda de ter uma tecnologia para montar algo desse tipo. Por isso merece estarmos trazendo aqui em nosso vídeo de hoje, aqui no nosso canal, um pouco sobre esse grande e misterioso objeto que foi encontrado aí pelos arqueólogos e as hipóteses. Vamos ver aí as hipóteses que a ciência teve em relação a essa peça encontrada. Teorias das mais variadas foram levantadas pelos especialistas ao longo dos séculos para tentar explicar um pouco para que os antigos usavam esse tal objeto.
No século XIX, uma das especulações que ganhou bastante popularidade foi que o artefato era uma arma de guerra. No entanto, o objeto não é afiado e sabemos que os soldados romanos atiravam bolas de chumbo nos seus oponentes. Então não faria sentido que também jogassem algo tão intrincado quanto um polígono metálico oco com vários lados e aberturas. Bom pessoal, essa teoria sobre ela, eu diria que tem um pouco de razão sim, porque poderia ser usado também essa peça talvez preso aí em pontas de lanças ou em outros tipos de cabos de madeira para ser utilizado aí como arma de guerra ao bater contra o inimigo no período medieval aí da era romana. E o fato é que, ainda de acordo com Niels Bezer, vários desses dispositivos foram encontrados em regiões que foram palcos de batalhas romanas no passado. Dessa forma, uma outra hipótese levantada é de que se trata de um instrumento de medição. Eu também fiquei pensando nisso, gente, aí, porque ele tem vários orifícios aí ao seu redor, que dá um pouco a ideia de que poderia ser também um medidor de anéis da era medieval. Então, aí cada um com a sua medida, tanto do tamanho pequeno ao tamanho maior, poderia sim também esse objeto ter sido utilizado para isso. E olhando através dos orifícios de tamanhos irregulares desse dodecaedro, por exemplo, soldados poderiam calcular a distância entre eles e algum equipamento inimigo. Eu diria que essa teoria, eu acredito que não seria verdade, pessoal, porque realmente não teria assim como um objeto de medida para ver a distância que o inimigo estava do exército romano através de simples orifícios que circundam todo esse objeto. Essa outra teoria caiu por terra no ano de 2016, quando o historiador Thibaut Grou observou que nenhum dos artefatos possui a mesma proporção e dessa forma eles não seriam adequados para usos matemáticos. Como a maior parte dos dodecaedros não apresentava grandes sinais de desgaste, também há quem especule que se os objetos se tratavam simplesmente de uma peça artística, uma escultura ou de forma geométrica projetada para decorar ambientes ocupados por pessoas de certo prestígio. Essa hipótese também é sustentada pelo fato de alguns dodecaedros terem sido achados próximos de moedas ou outros artigos bastante valiosos aí para a época, gente. Então, eu diria que talvez essa teoria, né, como diz aqui um pouco desse comentário sobre esse objeto, gente, aí visto nesse grande jornal internacional de Roma, que talvez essa teoria, eu diria aqui que não tem uma boa ideia, não tem uma boa noção, porque uma hipótese dele ter sido utilizado aí como peça de decoração, pessoal, e ser achado em um local onde foi campo de batalha, com certeza essa teoria eu acredito não ser verdadeira. Contudo, uma das teorias mais aceitas recentemente foi proposta por pesquisadores do Museu de Manchester, na Inglaterra, e é simplesmente de que o artefato tornara mais fácil a tarefa de costurar uma luva de tricô. A Europa é um local com eventos rigorosos, então seria também um instrumento útil para isso. E eu trouxe aqui um vídeo aqui para vocês verem como seria feito a luva através desse objeto aí, gente, né? E realmente possa ser que essa ideia talvez poderia também ter sido utilizado como fins de costura nessas peças aí da época que eram feitas para os militares romanos. E outras especulações são de que o objeto seria um castiçal de vela, uma ferramenta pertencente a algum jogo ou simplesmente uma peça de significado religioso ou cultural. No fim, a única certeza a respeito do dodecaedro romano é que ninguém tem a certeza de que realmente não houve nenhuma explicação lógica sobre tudo isso. Então ainda permanece o grande mistério de para que teria sido utilizado esse objeto. Não temos nenhuma fonte de antiguidade que nos dê uma explicação lógica para a função ou significado desses dodecaedros.
dodecaédros. Qualquer uma dessas teorias pode ser verdadeira, mas nenhuma pode ser validada ou refutada como sendo realmente a verdade, explicou o arqueólogo romano Roger Strack, que esteve envolvido em uma escavação na cidade alemã de Frankfurt, conforme repercutido por um artigo do site Mental Frost. Sobre a Roma Antiga, a capital do império mais importante e poderoso que o mundo já conheceu foi a Roma Antiga. Em seu ápice, ela era quase idêntica às metrópoles atuais, mas sem os problemas que enfrentamos hoje em dia, é claro. O Império Romano é mundialmente conhecido por sua cultura, arquitetura, literatura e história vasta, repleta de batalhas e traições, pois seus mistérios, como no caso dos dodecaédros, permanecem até hoje aí sem explicação. No entanto, são algumas das heranças mais instigantes desse período. E eu finalizo o vídeo perguntando aqui para vocês, pessoal. Afinal, para que serviu esse tão misterioso objeto? Deixem aí as suas opiniões nos comentários. Obrigado a todos vocês por assistirem a mais esse vídeo aqui do canal. Até a próxima e tchau!